Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Aí juntos mais uma vez no nosso canal Estudar Kardec. E no dia de hoje estamos trazendo para vocês um texto muito interessante, daqueles que eu gosto mesmo de estar falando, que é sobre estudo, que é sobre a valorização de estudar Kardec. E esse texto está no livro O Mistério do Bem e do Mal. É um texto do nosso querido e amado José Herculano Pires. É um texto muito interessante e que acredito aqueles que têm nos acompanhado, que têm visto através dos nossos trabalhos, que é importante estudar os livros das obras de Kardec, as chamadas obras fundamentais, não é isso? E esse texto de hoje tem o título de Falta de Formação Doutrinária. O título é interessante, né? O nome já nos leva aí a já imaginar mais ou menos o que o nosso querido irmão Herculano Pires quis nos trazer, nos dizer a respeito da falta de estudo, né? A falta do conhecimento da doutrina. E não tomando muito tempo aí, que o nosso tempo é precioso, nós vamos dar logo início aos trabalhos. Começa ele dizendo o seguinte: sem a formação doutrinária, não teremos um movimento espírita coeso e coerente. Já falou bastante coisa, né? Em uma linha, ele já disse bastante coisa. E, sem coesão e coerência, não teremos espiritismo. José Herculano Pires era uma pessoa muito inteligente, né? Ele ia certinho nos pontos essenciais e era um grande colaborador, incentivador para que aqueles que pretendem ser mesmo de fato espírita de coração tenham o conhecimento de que nós só alcançaremos esse título, vamos assim dizer, não é um título, mas vamos assim colocar, para um melhor entendimento, falar a linguagem do povo, nós só conseguiremos dizer somos espíritas a partir do momento em que tenhamos conhecimento das obras de Kardec. Continua ele: essa a razão por que os espíritos superiores confiaram às mãos de Kardec o pesado trabalho da codificação. E isso às vezes as pessoas não têm consideração. Ele fala aqui, o trabalho pesado, porque foi um trabalho pesado mesmo, árduo. Kardec se dedicou em tempo quase integral a fazer esse trabalho da codificação das informações que eram trazidas pelos espíritos superiores. E hoje, por muitas das vezes, meus irmãos, a gente vê por aí pessoas dando valor a livretos, folhetos de autores que a gente nem conhece, nunca ouviu falar, que simplesmente quis escrever um livro e acha que é um livro espírita. Não se dá pelo menos ao trabalho de comparar a sua obra com a codificação. Então solta aí no mercado um monte de besteira, um monte de coisas errôneas e infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de preparo, muitos aceitam
isso como sendo uma grande verdade, quando não é. Kardec teve de arcar sozinho, diz ele, com a execução desta obra gigantesca, porque só ele estava em condições de realizá-la. Depois de Kardec, o que vimos? Leon Denis foi o único dos seus discípulos que conseguiu manter-se à altura do mestre, contribuindo vigorosamente para a consolidação da doutrina. Era aparentemente o menos indicado. Não tinha formação cultural de Kardec. Residia na província, não convivera com ele, mas soubera compreender a posição metodológica do espiritismo e não confundia os desvarios dos espiritualistas daquela época, que já existia, né? Tem a gente já naquela época viajando na maionese, querendo ir lá acompanhar Kardec e já falando aí algumas coisas não coerentes com o que os espíritos superiores trouxeram a Kardec. É fato, e todo mundo sabe, que hoje existe uma gama enorme de livros dito espíritas que não são espíritas. São autores que tiram da sua cabeça ou copiam de outros autores informações e colocam aí nos seus livros simplesmente para vender livro. Na maioria, posso dizer 90%, não estou com medo de errar não, hein? Eu estou com medo até de errar para menos, mas não estou com medo de errar. 90% não faz o que fez Chico Xavier, o que faz Divaldo e uns outros autores aí, que doa toda a participação das edições dos livros para entidades, para casas espíritas e para fins benéficos, né? Para alguém. São poucos que fazem isso. Dando continuidade. Depois de Denis, foi o dilúvio. A revista espírita virou um saco de gatos. A sociedade parisiense naufragou em águas turvas. A ciência, a filosofia espírita ficaram de fato esquecidas. O aspecto religioso da doutrina transviou-se na ignorância e no fanatismo. Os sucessores de Kardec fracassaram inteiramente na manutenção da chama espírita. Na França, e quando a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil, segundo as expressões de Humberto de Campos, veio carregada de parasitas mortais, que ao invés de extirpar, tratamos de cultivar e aumentar as pragas que estavam naquela terra. E de fato, foi o que eu falei agora mesmo. Começou lá na França, Kardec fez aquele imenso e maravilhoso trabalho, a doutrina foi trazida para o Brasil, ganhamos aí até o nome de Pátria do Evangelho, mas veio com muitos, como ele diz aqui, veio com muita praga, já veio enraizada com algumas coisas que não deveriam. E quando chegou aqui, a coisa começou a se misturar, mais ou menos. Aí criaram-se aí alguns locais, federações
grupos e mais não sei o quê. E começaram a fazer aí uma salada. Ainda fazem até hoje, infelizmente. Tudo isso por quê? Por falta de pura e simples de formação doutrinária. A prova está aí bem visível no fluidismo e no obscurantismo que dominam o nosso movimento espírita no Brasil e no mundo de forma geral. Aos poucos, estudiosos que se aprofundaram no estudo de Kardec vivem como náufragos num mar de tempestades, lutando sem cessar com os mesmos destroços de sempre. Não há estudo sistemático e sério da doutrina. O que é mais grave, há evidente sintoma de fascinação das trevas em vastos setores representativos que, por incrível que pareça, combatem por todos os meios o desenvolvimento da cultura espírita. Tem um monte deles aí tentando fazer isso, né? Já teve até algumas pessoas que devem sofrer de algum problema psíquico, não sei, idiotice ou coisa parecida, que já teve a ousadia de falar que Kardec está ultrapassado, que deveria se revisar todo o trabalho que ele fez. Aonde, meus irmãos? Aonde que isso? Você não consegue mudar em 160 anos ou mais uma linha, uma vírgula daquilo que Kardec nos deixou. Não tem como mudar. Está aí, válido até hoje, tudo que ele falou. E vamos mudar o quê? Eles tentam, mas não conseguem. Porque ainda tem pessoas como eu, bastante pessoas mesmo, que vai lá e eu venho aqui mostrar a cara e dizer que tem um monte de gente aí tentando acabar com o trabalho sério que Kardec nos deixou. Inventando livretos, livrões, livrinhos, tomo 1, tomo 2, tomo 3, toma um monte de livro que não vale nada. Como eu falo aqui sempre, é uma coxa de retalho, inventada para se ganhar dinheiro, numa fábrica de livros que eu não vou citar o nome. Aquilo é fábrica de livro. Não vou aqui dizer nomes, não quero complicações e nem vou arrumar debate sobre isso. Mas tem lá um monte de sabichões entre aspas, que acham que aquilo lá foi feito para ser um castelo de cristal. E muitos centros espíritas, muitas casas espíritas não receberam dele sequer um oi, um abraço, uma ajuda. Aí depois se inventaram aí, vamos fazer a unificação, ninguém conseguiu unir nada até hoje. Não conseguiram fazer com que o A, o B, o C e o D fizessem um trabalho igual. Até hoje ninguém conseguiu fazer isso. E o correto seria isso, né? Todos trabalharem numa mesma forma, numa mesma linha, sem ficar inventando, sem exibicionismo, sabendo separar o que é de fato o espiritismo e o que é mediunidade. As pessoas misturam isso tudo e acaba a mediunidade prevalecendo, sendo o cartão de visita de uma casa espírita. Quando que o cartão de visita da casa espírita deveria ser os estudos das obras da codificação. Essa tem que ser a base, esse é o pilar principal. Mas não querem fazer isso. Querem aparecer na mídia, porque minha casa doa, porque minha casa faz festa, porque minha casa dá brinquedo no Natal, dá não sei o que lá, mas não dá conhecimento. E o que nós precisamos é de conhecimento, porque é através do conhecimento que vamos fazer a nossa chamada reforma íntima. Isso aí que entubam na garganta de todo mundo, reforma íntima.
Todo mundo fala nisso, eu acho isso muito bonito. Mas se você não aprender dentro da codificação, não vai adiantar. Tem outros escritores, tem outros espíritos aí que escreveram livros sobre reforma íntima. Aí você lê e não entende nada, porque vem no linguajar pesado que não é para todo mundo. E muitos ficam sem entender, viram simplesmente as vaquinhas de presépio. Acha que aquilo tudo é legal. Parece aquele cara lá da igreja eletrônica que só ele fala, só ele grita, só ele dá cambalhota e todo mundo acha bacana. E no final, ao invés de fazer uma grande oração, canta, como se fosse um programa de auditório de televisão. Como se os espíritos superiores e o nosso próprio Criador tivesse preocupado com a cantoria, ao invés da sua mudança. E a mudança, repito, só vai acontecer, só vai se realizar a partir do momento em que você tiver conhecimento, que você adquirir conhecimento. Alguns vão conseguir com mais facilidade e outros não, mas temos que continuar aí, insistindo, mostrando que temos que estudar. E depois que a gente estudar, a gente vai lá e trabalha na mediunidade, a gente vai lá e trabalha na doação de bolsa, a gente vai lá e faz a nossa festinha disso, daquilo outro, almoço fraterno, não sei o que lá. Mas primeiro, vamos estudar. E volto mais uma vez a dizer para aqueles que gostam de fazer críticas à minha pessoa, não sou contra esses outros trabalhos. Eu sou contra não dar valor ao trabalho principal, que é o estudo, que é a base, que é o pilar da casa espírita. E também não estou preocupado com crítica, não. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Um trabalho que me foi designado pela espiritualidade. Eu tenho o amparo de um amigo espiritual que me dá sustento para fazer o que eu estou fazendo hoje, aí falando com vocês e mostrando a importância do estudo. Vamos dar seguimento a mais um parágrafo para encerrarmos a nossa primeira parte desse estudo. Continua ele dizendo: enquanto não compreendermos que o Espiritismo é cultura, as tentativas de unificação do nosso movimento não darão resultado. Eu acabei de falar isso. Darão aproximações arrepiadas de conflitos, e é o que acontece. Aquele que tem o trabalho de fazer o que eu faço, ir nas casas espíritas, visitar, olhar, tipo o olheiro de futebol, né, que vai assistir tudo que é jogo para descobrir quem é o cara que pode ser contratado. Eu vou a essas casas com maior respeito, com maior carinho e vejo essas falhas acontecerem. Tanto que jamais citei e jamais citarei nomes aqui no meu trabalho. Aumento qualitativo de adeptos inaptos. Estimulação perigosa de messianismos individuais e de grupos. Flammarion, que nunca entendeu realmente a posição de Kardec e chegou a dizer que ele fez a obra um tanto pessoal, como se vê no seu famoso discurso ao pé do túmulo. Teve, entretanto, uma intuição feliz quando chamou de bom senso encarnado. Isso me chega até me emocionar quando me lembro dessas palavras de Camille Flammarion, quando ele diz que Kardec era o bom senso encarnado. E é isso, queridos amigos, que a gente precisa hoje nas casas espíritas, nos centros espíritas, nas congregações espíritas, é o nome lá que vocês queiram dar para a instituição. É bom senso, é qualidade
é conhecimento doutrinário por parte de seus dirigentes, que devem se preocupar com as suas casas, levando para elas o estudo das obras da codificação. Na sequência, leva o resto. Leva atendimento fraterno, leva desobsessão, leva passe magnético, leva o que quiser levar dessas coisas que foram criadas aí pelo homem. Isso não foi criado pelos espíritos. Mas primeiro tem que se ter a base. Ele diz aqui, eu vou repetir só um pedacinho, o que acontece? Para quem não tem condição, não tem estudo doutrinário, darão aproximações arrepiadas de conflitos, aumento quantitativo, prestem atenção, de adeptos ineptos. E eu já vi isso dentro da casa espírita. Muitos atuantes da casa espírita que se dizem, eu sou espírita, eu sou médium da casa, fazendo N coisas que jamais deveria fazer. Bem, meus queridos irmãos, hoje nós alongamos um pouco aí, o texto é grande e é bom, é um texto que a gente pode conversar bastante, mas vamos ficando por aqui hoje, ok? E voltaremos aí com outras partes sobre esse estudo que é muito interessante, que tem como título A Falta de Formação Doutrinária, do livro de José Herculano Pires, O Mistério do Bem e do Mal, ok? Nos encontramos na próxima parte desse estudo. Um forte abraço para todos, um beijo em seu coração, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau!